A paz do Senhor para todos, aqui é o pastor João Gilberto. O texto que eu vou ler se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo de 1 a 3, que diz assim: E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herode, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Poxa, é muito bom quando nós escolhemos alguém para falar e mostrar que um ponto da história ele mudou, ele modificou. Ou seja, quando Deus entra na narrativa da sua história, algo acontece totalmente diferente. Nós podemos ver, por exemplo, a história, dos discípulos que seguiam Jesus, como está no texto aqui, que os 12 seguiam ele. Eles tiveram uma mudança incrível na história da vida deles. Mas o que me chamou o destaque aqui foi sobre Maria Madalena. O que diz que Maria Madalena tinha? Ela tinha, como diz o texto, versículo 2, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Gente, olha, esta mulher, ela sofria muito. Vocês imaginam, se ela tinha 7 espíritos malignos, qual era o sofrimento desta mulher? Ela vivia uma vida de escuridão, uma vida terrível, né? Uma vida complicada, abandonada, isolada. As pessoas não queriam olhar nem ver ela por causa exatamente desses espíritos. Mas algo interessante aconteceu. Foi quando Jesus aparece em cena e ele começa a escrever a história de Maria Madalena de uma forma totalmente diferente. Vocês observaram no texto, no versículo 2, né, ou do versículo 1 até o 3, que Maria Madalena agora estava junto com Jesus e junto com os 12. E não só ela, tinha outras mulheres, como eu li aqui no texto, correto? Então os irmãos observam, a história dessa mulher foi espetacular, foi abençoada, foi uma história transformadora, foi uma história tão importante, deixada, anotada aqui na palavra de Deus para nós, que nós ficamos assim, olhando para o texto, e o texto falando para nós como Deus muda a história de uma pessoa, como Deus modifica a vida de uma mulher. E dentro da história, na palavra de Deus, quando nós acompanhamos a história de Maria, né, ela teve aquele ponto de definição, ela teve aquele ponto do antes e o depois, ela teve aquele ponto que depois da transformação, Jesus começa a escrever a história dela. Ou seja, Jesus entra na narrativa da história dela e tudo se modifica. Glória a Deus. Deus transforma aquela vida e ela se modifica porque Deus abençoa
a vida daquela mulher. E olha, a história dela, ela teve um ponto de definição muito grande. Por quê? Primeiro, ela presencia o poder de Deus. Ela consegue presenciar o poder de Deus. O poder de Deus na vida dela. O poder de Deus na vida das pessoas que cercam ela, o poder de Deus, da palavra de Deus sendo levada para todo lado e ela acompanhando Jesus e vendo os milagres que aconteceu. Ela presenciou em primeira mão, ao vivo, perto, do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse poder e glória. Aleluia! Ela presenciou Deus realizando através de Jesus os milagres e a transformação de outras centenas de vidas. Mas ela também presenciou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela estava lá, ela não fugiu, ela não correu. Quando eles colocaram ela na cruz, quando eles colocaram Jesus na cruz, ela estava lá. Quando ela foi acompanhando aquele processo todo de sofrimento de Jesus, ela estava lá. Mas o mais bonito de tudo era que ela estava presente no momento que Jesus ressuscitou. Ela, no outro dia seguinte, ela foi ao sepulcro. E de repente, quando ela está ali chorando, quando ela está procurando o Mestre, ela ouve aquela voz, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para ela: não chores, porque o que tu procura não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vai e conta para teus irmãos. Imagina a emoção, o prazer, a glória, a presença de Deus, o poder de Deus na vida dessa mulher, depois do ponto do antes, quando ela foi liberta, e o depois, uma história magnífica, abençoada, transformadora, que ela recebeu como bênção na vida dela. E o que eu quero deixar nessa palavra para você neste momento? Olha, o ponto da história, aonde você entregou a sua vida para Jesus, de lá para cá, essa história tem que mudar. Essa história tem que ser linda. Porque não é só você que está escrevendo a história, mas Jesus, ele entra na narrativa da sua história e ele vai transformando a sua vida, ele vai modificando a sua vida, ele vai mostrando para você que a honra, a glória e o poder dele está sobre a sua vida e você agora vive uma nova vida para estar acompanhando o nosso Senhor Jesus Cristo por onde ele andar. E eu então deixo esta palavra para todos nós. Olha, qual é o ponto antes e depois da sua vida? O que Jesus já transformou na sua vida? Ou quando ele mudou a sua vida, você permaneceu o mesmo? A mesma pessoa, a mesma atitude, né? O mesmo gênio, a mesma forma de ser? Não. Olha, quando Jesus entra no ponto da história, ele quer modificar a sua vida. Então, aproveite esse período de oração e coloque diante do Senhor, né? Fala: Senhor, a minha vida não está condizendo com aquele ponto quando tu começou a escrever a narrativa. Eu preciso que a minha vida, ela se modifique. Assuma, Senhor, aqui a caneta para escrever a mais linda história da minha vida, que é uma vida acompanhada do Rei da Glória, do Príncipe da Paz, do Deus forte, do Deus poderoso, do Santo de Israel e daquele que morreu, ressuscitou e há de vir nos últimos dias. Que Deus te abençoe e que você tenha uma oração abençoada por Deus. Fique com Deus.